O mistério dos homens de preto, Men in Black, ou MIB, é um dos temas mais intrigantes e debatidos dentro das teorias da conspiração. Essas figuras enigmáticas, sempre vestidas em ternos escuros, supostamente aparecem após avistamentos de OVNIs ou eventos relacionados ao paranormal, intimidando testemunhas e espalhando o medo. Quem são eles? Seriam agentes do governo, alienígenas disfarçados ou algo ainda mais sinistro? Neste vídeo, vamos explorar o enigma dos homens de preto, analisando as histórias, teorias e possíveis explicações para esse fenômeno que continua a fascinar e assustar até hoje. A primeira aparição documentada dos homens de preto remonta a 1953, quando Albert K. Bender, fundador do International Flying Saucer Bureau, alegou ter sido visitado por 3 homens vestidos de preto que o ameaçaram e o silenciaram. Bender estava prestes a publicar um artigo revelando segredos sobre os OVNIs quando os MIB apareceram. Após esse encontro, Bender fechou abruptamente sua organização e se recusou a falar sobre o assunto por anos. Esse relato inicial estabeleceu a base para o mito dos homens de preto, que rapidamente se espalhou e se tornou parte integral das lendas sobre OVNIs. Os relatos de encontros com os homens de preto geralmente descrevem figuras com características estranhas e perturbadoras. Eles são frequentemente descritos como pálidos, com expressões faciais inexpressivas e olhos que parecem vazios. Além disso, suas interações costumam ser marcadas por uma linguagem e comportamento estranhos, como se não estivessem familiarizados com as normas sociais humanas. Esses detalhes alimentam a especulação de que os MIB possam não ser humanos, mas sim alienígenas disfarçados ou até mesmo seres interdimensionais. A bizarrice dessas características só aumenta o mistério e a inquietação que cercam essas figuras. Ao longo dos anos, vários casos famosos de encontros com os homens de preto surgiram, adicionando camadas ao enigma. Um dos mais conhecidos é o caso de Robert Richardson, que em 1967 afirmou ter colidido com um OVNI enquanto dirigia. Pouco tempo depois, ele foi visitado por 2 homens de preto que exigiram a peça metálica que ele havia retirado do local do acidente. Quando Richardson disse que a peça havia desaparecido, os MIB o ameaçaram. Outro caso notável é o de Paul Miller, que em 1961 encontrou figuras misteriosas após testemunhar um OVNI. Esses casos reforçam a ideia de que os MIB estão intimamente ligados a avistamentos de OVNIs. A origem dos homens de preto é objeto de muitas teorias. Alguns acreditam que eles são agentes de uma agência governamental secreta, encarregados de encobrir a existência de alienígenas e tecnologias extraterrestres. Outros sugerem que os MIB são, na verdade, alienígenas disfarçados, tentando proteger seus segredos. Há também teorias mais esotéricas que afirmam que eles são seres interdimensionais ou manifestações de forças paranormais. Cada uma dessas teorias tem seus próprios seguidores e argumentos, mas todas contribuem para o fascínio em torno do mistério dos homens de preto. O conceito dos homens de preto foi amplamente popularizado pelo filme homônimo de 1997, estrelado por Will Smith e Tommy Lee Jones. Embora o filme tenha uma abordagem mais leve e humorística, ele trouxe o mito dos MIB para o mainstream, gerando uma nova onda de interesse no fenômeno. Desde então, os homens de preto têm aparecido em diversos livros, séries de TV e quadrinhos, cimentando seu lugar na cultura popular. No entanto, a representação hollywoodiana difere significativamente dos relatos mais assustadores e enigmáticos que cercam essas figuras na vida real. Dentro da ufologia, os homens de preto são vistos como uma ameaça real e constante. Muitos ufólogos acreditam que esses seres desempenham um papel central no encobrimento de avistamentos de OVNIs e na supressão de informações sobre a existência de vida extraterrestre.
Eles são frequentemente descritos como intimidadores e manipuladores, utilizando medo e coerção para garantir o silêncio das testemunhas. Esse papel sinistro faz dos MIB figuras de grande interesse e preocupação para aqueles que investigam o fenômeno dos OVNIs, e seu envolvimento é considerado uma prova da magnitude dos segredos que estão sendo mantidos. Os relatos de encontros com os homens de preto variam amplamente, mas todos compartilham um elemento de estranheza. Testemunhas muitas vezes descrevem sensações de desconforto extremo ou medo durante esses encontros, e muitos afirmam que os MIB possuem habilidades paranormais, como a telepatia ou a capacidade de apagar memórias. Em alguns casos, as testemunhas relatam que os MIB pareciam saber detalhes íntimos de suas vidas, aumentando a sensação de que essas figuras têm poderes além do normal. Esses testemunhos continuam a alimentar a aura de mistério e medo em torno dos homens de preto. Uma das conexões mais consistentes entre os relatos dos homens de preto é sua aparição logo após avistamentos de OVNIs. Testemunhas que relataram ter visto naves alienígenas muitas vezes se tornam alvos dos MIB, que aparecem para silenciá-las ou confundi-las. Isso levou à teoria de que os homens de preto estão envolvidos em uma conspiração para encobrir a presença de extraterrestres na Terra. Essa conexão direta entre os MIB e os avistamentos de OVNIs é um dos aspectos mais convincentes e perturbadores do fenômeno, sugerindo que essas figuras têm um papel ativo na manipulação da percepção pública sobre os alienígenas. Alguns estudiosos e céticos argumentam que os relatos dos homens de preto podem ser explicados por fatores psicológicos. A teoria sugere que o estresse extremo e a pressão social após um avistamento de OVNI podem levar as testemunhas a projetar seus medos em figuras que representam autoridade ou ameaça. Além disso, a cultura popular e o efeito de contágio das histórias podem levar a uma amplificação dos relatos, com as pessoas adotando detalhes de histórias anteriores em suas próprias experiências. Embora essa explicação não satisfaça todos, ela oferece uma perspectiva alternativa sobre o fenômeno dos MIB. Além de sua conexão com OVNIs, os homens de preto também têm sido associados a fenômenos paranormais. Em alguns relatos, eles aparecem em locais onde ocorrem atividades sobrenaturais, como casas assombradas ou lugares de avistamentos de criptídeos. Isso levou à especulação de que os MIB não estão apenas envolvidos com alienígenas, mas também com outros aspectos do paranormal, talvez atuando como guardiões ou controladores dessas atividades. Essa associação amplia ainda mais o mistério dos MIB, sugerindo que seu papel pode ser muito mais vasto e complexo do que se imaginava. Apesar das décadas que se passaram desde os primeiros relatos, o mito dos homens de preto continua a persistir. Novos relatos continuam a surgir, e a figura dos MIB permanece uma parte ativa do folclore moderno sobre OVNIs e o paranormal. Essa persistência pode ser atribuída à natureza enigmática e aberta das histórias, que permitem múltiplas interpretações e teorias. Além disso, o medo do desconhecido e a desconfiança em relação à autoridade garantem que o mito dos MIB continue a cativar e assustar aqueles que o encontram. O enigma dos homens de preto permanece um dos maiores mistérios da ufologia e do paranormal. Embora muitos relatos e teorias existam, a verdade por trás dessas figuras continua a escapar de uma explicação definitiva. Eles são agentes secretos, alienígenas disfarçados ou apenas criações da imaginação humana. A falta de evidências concretas e a natureza fragmentada dos testemunhos deixam o mistério aberto para a especulação. No final, os homens de preto simbolizam nosso medo do desconhecido e nossa eterna busca por respostas em um universo cheio de segredos ainda por desvendar. Até a próxima!